Oi, gente, voltei com mais um vídeo aqui no canal. Em um dos meus últimos vídeos, eu contei a minha história com a dança, contei como eu voltei, né? Tinha voltado, no caso, voltei a dançar depois de uma pausa de 10 anos, depois de um tempo fazendo dança em casa e tudo mais, e tive o meu primeiro recital aqui nos Estados Unidos, que aconteceu dia 30 de maio. Enfim, contei que ia voltar aqui para contar sobre essa experiência. Quero unir também, além de falar da experiência do recital, falar da experiência que eu estou tendo agora, fazendo aulas de dança, fazendo um curso de verão. Quero falar dessa oportunidade que eu estou tendo agora de ter contato com uma escola de dança aqui nos Estados Unidos, aqui em Dallas, onde eu tô morando, de estar vivendo a dança de acordo com o ano letivo daqui. Então, no caso agora, tô gravando esse vídeo em julho, dia 10 de julho. Então, semana que vem eu vou fazer, vai ser a minha última semana do meu curso de verão, e daí vou ter uma férias de fato, né, uma pausa, e em agosto o ano letivo se inicia de novo. E, enfim, tudo isso, né, eu tô experienciando fazendo aulas de balé e de jazz adulto. Quero falar dessa diferença, dessa perspectiva, do que tem sido para mim, né, nesse último vídeo. Se você não assistiu, volta lá assistir. Vou colocar o link aqui na descrição, vou deixar, vou colocar em algum lugar aqui. Enfim, a moral da história desse vídeo, eu quero que seja essa diferença da perspectiva que eu tô tendo de fazer dança agora como adulta que sou, né, tenho 33 anos, e de quando lá atrás, quando eu fiz como criança e como adolescente. A verdade, assim, é que hoje eu sinto que eu estou vivendo a dança de um jeito feliz, de um jeito leve, que talvez eu gostaria de ter vivido a minha vida inteira, mas como eu contei no outro vídeo, eu tive toda também uma questão com distúrbio alimentar que, enfim, não vou me aprofundar nisso mais, já me aprofundei naquele vídeo, mas foram questões, a questão da minha carreira com o jornalismo, que foi, enfim, questões que foram acontecendo na minha vida, como acontecem, né? E que me desviaram do caminho da dança de certa forma. E agora eu me sinto de volta nesse universo. Tem sido maravilhoso voltar a fazer aula toda semana, ter contato com o estúdio, estar no estúdio, né? Ter esse contato com professoras de dança de novo, conhecer outras pessoas, outras dançarinas, cada pessoa com uma história diferente e, né, vou continuar referenciando esse meu vídeo anterior, porque eu acho que esse é de fato uma parte 2, mas assim, espero que os meus vídeos sempre tenham um propósito, né, do ponto de vista de ajudar outras pessoas que se identificam com a minha história, e eu acho que a principal mensagem disso é: exercício físico é fundamental na nossa vida, né? E isso acho que é indiscutível, todo mundo sabe. E como eu contei, para mim sempre foi muito difícil manter uma rotina de exercícios que não fosse relacionado com a dança. Então, para mim hoje, ter a dança na minha vida tem a ver também com a minha saúde física, com a minha saúde mental, com a minha, enfim, com essa minha saúde da minha estrutura psíquica, física como um todo. Algo que, como eu disse, por muito tempo me distanciei por muitas outras questões, mas a minha vida toda, né, tendo essa relação com a dança e sempre encontrando, voltando para esse amor, voltar, né, ter a experiência de estar no palco de novo, aqui, que foi, então vamos lá, né, vou contar, vou falar do recital. Eu passei um tempo tentando encontrar a escola ideal para voltar a dançar aqui, porque também, desde que estou morando aqui nos Estados Unidos, na verdade, nos últimos 10 anos, e mais especificamente nos últimos 2 anos aqui em Dallas, tenho pesquisado a cena cultural da dança daqui, se faz sentido
para entender formas de me inserir nela, onde fazer aula, em que contexto me envolver, em as companhias de dança, escolas de dança. Realmente hoje me sinto muito feliz e grata de estar morando numa cidade onde, essas opções elas existem e essa cena ela é disponível para mim. Mas então foi importante para mim encontrar uma escola, o tamanho ideal, né, o momento que eu estou dançando agora. Então essa diferença, né, que eu quero falar e eu acho que expandir um pouco mais do que eu comecei a falar no vídeo anterior. Lá atrás, né, como criança e daí como adolescente, eu de fato sempre encarei a dança como era a minha vida, assim, e eu queria seguir aquilo profissionalmente, então é claro que é algo que tem uma carga muito pesada, né, ao mesmo tempo, eu lembro a fase em que eu estava pensando mais sobre isso é a fase ali da adolescência, ensino médio, que daí você também pensando sobre faculdade e, enfim, né, toda aquela questões e debates que já contei aqui em outros vídeos, mas tudo isso para dizer que lá atrás a minha experiência com a dança ela era muito mais séria e como para mim isso se desenvolveu junto com questões do meu distúrbio alimentar e da minha saúde mental, as coisas se tornaram bem pesadas ali ao longo do caminho, de certa forma, né. Então a diferença hoje, eu com 33 anos, enfim, né, tenho uma carreira no jornalismo, volto para dança hoje como hobby, mas também como forma de exercício físico, como forma de ajudar a minha saúde mental, né, todos esses benefícios, agora cuidando dessa parte da minha nutrição, né, da minha como eu disse, a questão do distúrbio alimentar até hoje é algo que eu trato, né, tenho acompanhamento tanto de uma psicóloga como de uma psiquiatra, para lidar com todas as minhas questões e todos os meus diagnósticos, que eu vou voltar aqui para contar também, mas, um deles sendo essa questão com distúrbio alimentar, mas hoje encarando isso de uma forma muito mais leve, né, o simples fato de eu conseguir vir aqui fazer um vídeo e falar disso, é um sinal de que isso está bem resolvido na minha vida, se não tivesse, eu não conseguiria, por exemplo. E não só isso, experienciar o efeito físico disso, né, como eu disse lá atrás, na adolescência, eu experienciei um corpo que não respondia, então eu ia para academia, eu fazia musculação, eu não ganhava massa muscular, porque eu estava, enfim, completamente desnutrida, né, então não tinha meu corpo não tinha nem com o que trabalhar, né. Lá atrás eu não entendia isso. Então eu vivia, né, com uma carga muito calórica muito baixa, então, né, privando o meu corpo muito, e daí isso teve um impacto direto na minha dança, óbvio, né. A dança demanda muito do nosso corpo, né, o balé é um, enfim, um exercício completo, né, demanda todos os músculos trabalhando ao mesmo tempo de formas diferentes, ainda mais estar na ponta, né, enfim, é realmente, assim, dançarinos, bailarinos que dançam para companhia são a carga de exercício, né, que demanda é um trabalho atlético, algo que não pode ser sustentado se você não tiver combustível no seu corpo, né. Então eu acho que a principal diferença que eu tô podendo experienciar hoje na minha dança, no meu corpo é isso, é essa força física, essa capacidade, é o meu corpo responder, o meu corpo físico responder aos meus comandos mentais, é eu conseguir fazer uma aula e estar bem e enfim, executar aqueles movimentos, né. Como eu disse, o balé ele é um exercício completo, né, por exemplo, todos os movimentos que a gente faz numa sequência de barra, por exemplo, eles são todos criados, né, e pensados para dar para o nosso corpo a habilidade, a sustentação necessária de dançar no centro, né, de executar aqueles movimentos. É algo muito complexo, porque a gente, né, fazer isso enquanto ao som da música e na contagem e, enfim, é uma arte completa e linda, na minha opinião, mas que é complexa e que demanda muito mentalmente, fisicamente. Então, para mim hoje está sendo maravilhoso poder viver
isso de forma saudável e também dessa forma leve, como eu disse. Para mim tá sendo a questão de perspectiva, né, porque lá atrás eu vou falar de novo da minha época de bailarina, talvez esse vídeo chegue em alguém daquela época, mas eu lembro muito, assim, de ser adolescente e ver a galera adulta chegar para fazer aula, algumas, né, muitas das aulas a gente acabava fazendo juntas, às vezes dançava coreografia juntas, mas quando a gente é adolescente, a gente não tem noção de nada, né, a gente acha que tem, mas na verdade não tem, e também naquele turbilhão de, enfim, de decidir o que fazer na próxima etapa da vida. E daí hoje, assim, eu tenho cada vez eu me vejo mais nessas mulheres que lá atrás, né, eu vi voltando, né, voltando para o balé, para o jazz depois de anos, e até hoje sigo, acho que todas elas que seguem dançando e me inspiram muito, vocês sabem quem vocês são, mas é isso, assim, é doido viver isso agora dessa perspectiva, eu ser uma dessas adultas voltando e assim, hoje, então na escola onde eu tô, né, voltando lá para mim, essa importância de encontrar a escola do tamanho certo, eu diria, e também não só com a vibe certa. Porque é claro que tem escolas aqui, por exemplo, que são muito mais sérias. Então, falar essa estrutura das escolas de dança aqui, e inclusive uma dica que, assim, ainda mais agora, esse período que eu falei agora, verão, período de junho, julho, é um período que a maioria das escolas estão oferecendo, ou escolas e companhias, cursos de verão. E fazer essas aulas não é algo impossível, na verdade é algo bem acessível, assim, se você tem a possibilidade de viajar para cá nessa época, mesmo como turista, normalmente você tem a possibilidade de fazer essas aulas em escolas menores, escolas mais flexíveis, como essa onde eu tô. Então, quero falar disso também, como eu disse, né, sempre esperando que os meus vídeos tenham algum propósito e possam ajudar outras pessoas. E eu acho que isso pode ser, enfim, de interesse de outras pessoas, porque eu sempre tive o interesse de poder fazer aulas de dança aqui nos Estados Unidos e hoje estou podendo ter essa oportunidade, então dividir essa história também e quem sabe ajudar outras pessoas a também ter essa oportunidade, porque como eu disse, é possível, né? Então vamos lá, o ano letivo, talvez você saiba, talvez não, o ano letivo aqui dos Estados Unidos, ele normalmente vai de agosto a maio, certo? É, agosto a maio. Então, as escolas de dança, as escolas de balé seguem essa linha, né? Então, por isso até eu voltei a fazer aula em fevereiro, meio que na minha cabeça pensando, se eu tiver espetáculo, vai ser fim do ano, meio que na cabeça como era no Brasil, mas aí eu cheguei já pegando coreografia, porque eu tecnicamente cheguei no fim do ano, né? O espetáculo deles de fim de ano é em maio. Então foi assim, foi por isso que encontrei essa escola que chama Laura's Dance Dynamics, uma escola maravilhosa, professoras incríveis. Entrei para as turmas de jazz e de balé adulto em fevereiro e já estavam ensaiando coreografias, e daí eu tive tempo de entrar ainda para participar desse recital em maio. É uma escola diferente da experiência que eu tive lá atrás, em Umuarama. As turmas adultas que eu tô fazendo aula são só os adultos, então a gente não dança misturado junto com as meninas da companhia, que são as meninas adolescentes, as crianças que são, por exemplo, as meninas que participam de competição, enfim, né? Não estou nessa intensidade de treinamento, estou fazendo de fato as turmas adultas que são focadas em adultos, então tanto iniciante como, né, de pessoas que têm experiência que estão voltando. Então isso também está sendo uma experiência muito boa, né? Até a minha última experiência de ter voltado para o balé em Curitiba, contei nesse último vídeo. Ainda estava. Normalmente eu ia fazer aula, como eu já tinha experiência, normalmente eu ia fazer aulas intermediário avançado, o que é um ritmo um pouco mais puxado. E agora, estando nessa turma adulta, com, né, que ela é
direcionada para tanto iniciantes quanto pessoas, assim, voltando, tá sendo muito bom como eu disse antes, meio que esse processo de voltar ao básico, assim, né, reaprender, principalmente agora fazendo esse curso de verão, tô tendo essa experiência, porque então, vamos lá, né, voltando ao ano letivo. Voltei em fevereiro, em maio teve recital e foi muito legal, foi maravilhoso participar do recital, estar no palco de novo, me arrumar, enfim, arrumar o meu cabelo, foi até uma experiência muito emocionante, assim, porque eu me dei conta de que foi a primeira vez, por exemplo, que eu fiz o meu cabelo eu mesma. Porque lá atrás sempre era minha mãe que fazia pra mim, né, e dessa vez foi eu que arrumei, não foi coque, foi um cabelo diferente. Eu vou colocar uns vídeos aqui da apresentação de como foi e umas fotos, mas foi eu que até eu que me arrumei, né, no todo, e até isso foi uma experiência muito, né, acho que de ressignificar esse lugar agora, viver ele comigo e por mim e me divertir, né, é algo que me maquiar, arrumar meu cabelo é algo que também eu gosto muito de fazer, então tem sido, assim, uma experiência muito boa, né, desde tirar foto de balé já era algo que eu acho que desde criança que eu não fazia, há muito tempo mesmo, talvez lá na adolescência, na minha formatura, tivesse sido a última vez que eu tivesse feito um ensaio fotográfico de dança, lá com 16 anos. Então tive a oportunidade de fazer isso de novo e, né, antes do recital. Então foi toda essa experiência foi muito boa, assim, e daí tenho feito amigas, conhecendo pessoas, né, colegas, pessoas novas entrando na minha vida por meio dessas turmas agora também que eu estou fazendo as aulas de dança, e então tá ali no teatro, né, de novo, tive a oportunidade aqui de né, ensaio geral, fazia muito tempo que não participava de um ensaio geral, eu gosto muito dessa experiência, então enfim, foi tudo muito gostoso, foi tudo muito bom. Tenho transtorno de personalidade borderline, então a ansiedade sempre foi presente na minha vida, e lá atrás, quando eu não tinha, enfim, muito menos do que tenho hoje, controle das minhas emoções, isso significa que eu sempre tinha muito nervo, né, sempre ficava muito nervosa antes das apresentações, enfim, era aquele turbilhão. E dessa vez, claro que o nervosismo sempre vem, mas foi um nervosismo gostoso, assim, uma ansiedade gostosa. Então, né, tá vivendo essas experiências, como eu disse, de forma leve agora, de forma boa, né, sem os monstros que que me perturbavam lá atrás. Tá sendo muito bom. Aí agora, como eu disse, então, em maio, recital, fim de ano, né, fim do ano letivo aqui, como eu disse, e junho e julho, aqui começam os cursos de verão, que isso quer dizer que normalmente são ali, então, 6 semanas de curso, eu acredito que isso pode variar de uma escola a outra, mas que você vai fazer um intensivinho. Essas aulas que você pode fazer na época do verão. Normalmente, as escolas, elas oferecem, você pode comprar o pacote de 6 semanas de aula, que seja, ou você pode ir fazer aulas avulsas, que normalmente custam em média de 20, US$ 25. Então, é uma opção que você tem, por exemplo, companhias de dança grande aqui abrem. Tem uma companhia de dança contemporânea, por exemplo, aqui em Dallas, que chama Bruce Woods, e ela abre, por exemplo, agora para você ir fazer aula com bailarinos da companhia, aprender fazer aulas, enfim, com professores da companhia. E a escola onde eu tô, então é uma escola menor, né? Claro que as crianças, os adolescentes que estão fazendo competição, que fazem parte da companhia dessa escola onde eu tô, agora também fazem esse intensivo, agora inclusive é a época que eles estão fazendo audição para quem vai estar na companhia mesmo, a hora que o próximo semestre começar, em agosto, no caso no outono aqui, né, mas no meu caso, a turma adulta segue, assim como as aulas são como sempre são. Como eu disse, minha primeira experiência
fazendo um curso de verão, assim, e a professora ela tem feito meio que um intensivo, assim mesmo, de a cada semana, explicando certos fundamentos do balé e baseando a aula nisso, e assim, é sempre para questão de técnica, né, para questão de tudo, eu acho que isso está sendo muito importante para mim agora também, poder dançar com esse melhor preparo físico, mental, poder me concentrar mais na minha técnica, melhorar coisas que lá atrás talvez eu não conseguisse melhorar, e nada como voltar para o básico, voltar para o começo, reaprender e fazer o básico bem feito para isso, né, pra técnica, e eu tô tendo a oportunidade de fazer isso e tá sendo muito bom também. E pretendo seguir, né, como eu disse, semana que vem é minha última aula, talvez essa semana, dependendo de quando eu postar esse vídeo, minha última aula desse curso de verão de 6 semanas, e daí tem uma pausa de 1 mês, e em agosto volta, e daí, né, vai ser pela primeira vez que eu vou acompanhar mesmo todo o ano letivo de uma escola de dança aqui, e pretendo fazer isso, e espero que em maio do ano que vem participe do recital de novo. Como eu disse, a dança é, assim, traz sentido para minha vida, né, e cada vez que eu me reencontro com esse amor e que eu volto para essa prática, eu me lembro do quanto me faz bem. Então, quero que a mensagem desse vídeo seja também, se para qualquer pessoa, se você já fez dança um dia na vida, ou se você tem vontade de fazer aula, mas às vezes se sente inseguro. Tantas pessoas, eu tenho tido essa conversa com muita gente, assim, né, quando eu falo que voltei a dançar, muita gente fala pra mim: "Ai, sempre tive vontade de fazer, mas às vezes tenho vergonha". Assim, não tenha, porque e voltando, né, de novo, assim, na mensagens da tia Cláudia, lembro muito disso, assim, sempre do amor e do empenho dela de se dedicar a ensinar a dança para qualquer pessoa, independente do nível, se a pessoa está começando, se não tá, porque não é lá atrás, né, quando eu era adolescente e quando eu queria seguir a minha uma carreira na dança, eu achava que era sobre quantas piruetes eu pudesse fazer, né, ou ter o pernão aqui, enfim, e saber executar aqueles movimentos, né, na mais alta possibilidade da performance. E é claro que isso é maravilhoso, existe muito valor nisso, amo assistir balé profissional por isso, enfim, tanto vídeo como pessoalmente, eu respiro muito a dança, porque eu sou completamente encantada por, enfim, jazz, dança contemporânea, dança como um todo, samba, tudo. Ao mesmo tempo, é possível, é muito possível, viver a dança sem essa seriedade e sem essa essa intensidade de precisar ter o pernão ou girar 10 vezes, fazer o fouetté, enfim, é possível, e hoje eu vivo isso, estou, né, ali semanalmente, tendo contato com todas as outras mulheres que eu vejo vivendo a dança dessa forma, simplesmente pela diversão, de se aprender uma coreografia e daí você fazer essa coreografia com um grupo de pessoas e ver isso tomar forma pelo que é, pelo prazer que é. E daí é muito legal também estar no palco, como eu tive essa oportunidade em maio, claro que é. E se maquiar e colocar a roupa bonita, né, é muito eu amo a experiência de estar no teatro, né, tá ali na coxia, assistir as outras apresentações, entrar, sentir aquele frio na barriga, tá no palco, as luzes, isso também é muito maravilhoso. Mas, né, acho que lá atrás, na seriedade da coisa, de tudo se apresentava para mim, eu acho que era fácil me perder me focando só nisso, só nos grandes momentos, nos momentos em cima do palco, no momento de uma competição, mas na verdade o prazer ele tá, né, ali em fazer uma barra bem feita, em uma sequência com um grupo de pessoas que você pega numa aula e você faz,
uma música pra uma música que você gosta e sentir aquilo, né, se transformar na música. Eu acho que quando a gente dança, a gente se transforma na música, né, então ouvir uma música, executar aqueles movimentos com outras pessoas e, enfim, viver a dança por isso, pelo que é. E hoje eu tô tendo a oportunidade de experienciar isso e quero aconselhar qualquer pessoa, então, se você tem curiosidade de fazer uma aula de dança, se você já fez no passado e você tem saudade enfim, por qualquer motivo, se por insegurança, vergonha, seja lá o que for, você não tem ido, vá. Porque você só vai ter a ganhar o seu corpo, a sua saúde física, a sua saúde mental, as conexões que você vai criar com outras pessoas que também estão ali dispostas a fazer a mesma coisa. Eu tenho conhecido mulheres maravilhosas, mulheres das mais variadas profissões, mas que estão ali, muitas iniciantes, algumas que dançam porque dançam a filha dança lá também, ou enfim, conheci uma recentemente que ela começou a fazer patinação e daí ela tá fazendo balé para melhorar a patinação dela, então, né, então e não é sobre ser a mais alongada, ser, enfim, a que dança melhor, mas é sobre estar lá e dançar a sua dança dentro da sua capacidade. E é isso, é a mensagem desse vídeo. Volto aqui para várias outras ideias de vídeo para gravar, então agora que eu voltei, vou colocar tudo em prática aos poucos e até o próximo.